Saudações, torcida São Paulina. Para você, Luiz Fabiano é o artilheiro dos gols inúteis? Hoje, o São Paulo Táticas vai trazer o veredito para dar um ponto final nessa discussão. Eu vou tentar classificar o que seria um gol talvez mais importante do que outro. E aí eu vou definir da seguinte forma: gols decisivos, gols em mata-mata, por exemplo, gols em clássico, gols em que mude o placar do jogo, então se o time tá perdendo, gols do empate, e se o time tá empatando, gols das vitórias, e por último, quando a competição é mais importante. Então se o cara faz um gol na fase de grupo do Paulista, é menos importante que o cara fazer um gol no Libertadores. Tomando esses critérios, então, vamos analisar o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, que é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo. Mas se você contar apenas jogos oficiais, ele é o segundo, com apenas 20 gols a menos do que o Serginho Chulapa. Desses gols, 99 dos gols do Luiz Fabiano, ou seja, quase metade, foram para deixar o São Paulo com um placar de vitória. Então o São Paulo estava empatando o jogo e é o gol que deixa o São Paulo em vantagem. Pelo menos metade deles já está garantido que não são inúteis, né? É muito comum também ouvir falarem que o Luiz Fabiano só faz gol contra Ituano, gol contra Mirassol, pois fica um dado. Luiz Fabiano, embora esteja no topo da artilharia, próximo ao topo da artilharia, em todos os campeonatos, no Paulista, ele não está no top 20. Então, se você considera gols entre times pequenos do Paulista inúteis, eu não considero, ele não faz muitos desses gols. E nós, São Paulinos, temos como maior referência nessa área de jogo grande o Raí. Você vai lembrar do Raí fazendo gol em final de Paulista, em Libertadores, em final de Mundial. E, de fato, o Raí tem incríveis 25 gols em jogos de mata-mata. Mas, você sabe quantos gols o Luiz Fabiano tem em jogos de mata-mata? Sim, Luiz Fabiano tem mais que o dobro de gols em jogos de mata-matas do que Raí, com 52. É disparado o maior da história do São Paulo nesse quesito. Mata-mata, jogo importante, jogo de eliminação, Luiz Fabiano é o maior da história do São Paulo, em números. Claro que os gols do Raí foram mais importantes. Momento, gol inútil do Luiz Fabiano. Contra Corinthians no Pacaembu, o São Paulo há muitos jogos sem conseguir ganhar do Corinthians fora de casa. Luiz Fabiano acaba com o jogo, faz 2 gols de virada, o Cássio não entende nada. Toma esses 2 gols inúteis do Luiz Fabiano aí. O Chicano vai numa dividida ali entre Rafael Tolã e Emerson. Luiz Fabiano, Lucas, tentou a arrancada, bom lance. Luiz Fabiano na chance do gol! Gol! Luiz Fabiano, do São Paulo! Imaginei até que ele pudesse ter marcado falta. Posição legal do Luiz Fabiano. Saiu do gol, Cássio. Olha o gol do São Paulo. Ele ficou um pouco sem ângulo, mas ainda assim bateu pro gol. Gol! Luiz Fabiano do São Paulo. E aí você vai me argumentar. Tá, mas em finais? O Luiz Fabiano tem 9 jogos de finais pelo São Paulo. E tem 6 gols. É o terceiro maior da história. Tá atrás de Raí e França. Esses com muito mais jogos do que o Luiz Fabiano. Realmente o Luiz Fabiano chegou em poucas finais pelo São Paulo. Mas a média dele é a melhor dos 3. E aí, com esses gols em mata-mata, gols em finais, você vai ter que aceitar que o São Paulo, enquanto tinha Luiz Fabiano, ganhou poucos títulos, apesar de ter Luiz Fabiano. E não porque tinha Luiz Fabiano. Você já sabe que o Luiz Fabiano só tem 2 títulos para o São Paulo, que é a Mercosul de 2001 e a Copa Sul-Americana de 2012, mas vou falar aqui algumas outras campanhas que o Luiz Fabiano fez muito boas e que você não lembra. Quando o Luiz Fabiano chega no São Paulo, o São Paulo tá há quase uma década sem participar da Libertadores. Em 2003, o Luiz Fabiano faz um campeonato brasileiro inacreditável, bota o São Paulo em terceiro colocado no campeonato, atrás daquele Cruzeiro incrível e do Santos, do Robinho e do Diego, e classifica o São Paulo para Libertadores. Ele faz 29 gols naquele campeonato e só não é artilheiro porque é aquele campeonato que o Dimba conseguiu fazer incríveis 31 gols. Pra você ter uma ideia, o tanto que o Luiz Fabiano foi absurdo no ano de 2003. Eu tava revendo o jogo São Paulo e Cruzeiro de 2003 e o Galvão Bueno puxa a discussão. Quem está jogando mais nessa temporada? Luiz Fabiano ou Alex? Sim, essa é a temporada que o Alex faz
a melhor temporada de um jogador brasileiro jogando aqui no país no século. E ainda assim, existia a discussão. Quem tava jogando mais? Ele ou o Luiz Fabiano? Pra você ter uma ideia do tanta bola que o Luiz Fabiano jogou nesse ano, você acha que o Gabigol jogou bem ano passado? Jogou muito bem, né? Pois o Gabigol fez 43 gols na temporada passada. Luiz Fabiano fez 46 e em menos jogos. Então o que o Luiz Fabiano jogou em 2003 já era suficiente para ele ser ídolo do São Paulo. Após conseguir levar o São Paulo para a Libertadores em 2004, o Luiz Fabiano leva o São Paulo até a semifinal da Libertadores, sendo artilheiro daquela Libertadores. Então sim, você, torcedor que idolatra o Cagliari por uma temporada, por meia temporada, por ter sido artilheiro da Libertadores e levar o time à semifinal, o Luiz Fabiano já fez isso em 2004. Ali, já sem o Kaká. O Kaká vai embora em 2003 e o Luiz Fabiano joga aquela Libertadores já sem o Kaká. Esse é o gol do Luiz Fabiano na Libertadores de 2004. O São Paulo num grupo dificílimo com a LDU jogando muita bola. O São Paulo perde de 3-0 para a LDU fora de casa. E quando volta pro Brasil, o goleirão da LDU passa o jogo provocando o Luiz Fabiano. No final, 1-0 pro São Paulo. LDU, Luiz deixou 1. Que emoção! Luiz Fabiano, 1-0 São Paulo. Ele que tava me provocando no primeiro tempo, me figurou ali. Aí, goleirão, pega lá. Como é que é o placar? LDU, Luiz deixou 1. E aí, Luiz Fabiano retorna ao São Paulo em 2011. No ano anterior, tinha sido o centroavante titular da seleção brasileira em uma Copa do Mundo, em que, por sinal, ele jogou bem. Você vai lembrar daquele gol que ele faz chapelando 2. E aquela nossa dupla, Kaká e Luiz Fabiano, que tava lá em 2002, 2003, numa Copa do Mundo no ataque. É algo bonito de se ver, né? Fala a verdade. E aí ele chega, o São Paulo já não jogou a Libertadores de 2011, foi quando ele já chega no fim daquela hegemonia do São Paulo, quando o time já se desfez e tava com um time ruim. E no ano de 2011, quando ele chega, o time já tá muito mal no Brasileiro, já não consegue a vaga pra Libertadores de 2012 também. E aí, em 2012, o que o Luiz Fabiano faz junto com o Lucas? São Paulo é campeão da Sul-Americana. O Lucas quem arrebenta. Luiz Fabiano é artilheiro da Copa do Brasil, que o São Paulo vai até a semifinal. Uma das melhores participações de Copa do Brasil do São Paulo. É vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Bota o São Paulo no G4. E no outro ano o São Paulo volta à Libertadores. Então, se você não viu o Serginho Chulapa jogar, eu lhe garanto, Luiz Fabiano foi o jogador que você mais viu fazer gol. Porque o Luiz Fabiano foi o jogador que mais fez gol na década de 10. E também foi o jogador do São Paulo que mais fez gol na década de 2000. E aqui eu vou lhe mostrar alguns dados que é pra você ver o tanto que você, São Paulino, tem que ter orgulho de ter tido um jogador como o Luiz Fabiano por tanto tempo jogando no seu time. E eu vou lhe mostrar aqui os artilheiros do século de alguns outros times grandes do país. Artilheiro do Corinthians, Dentinho, com 55 gols. Tá até vergonha. Artilheiro do Flamengo, Renato Abreu, com um pouco mais de 70 gols. Artilheiro do Santos, Neymar, 100 e poucos gols. Veja só, um jogador do nível do Neymar, que jogou no Brasil por alguns bons anos e tem muito menos gols que o Luiz Fabiano. O torcedor São Paulino se orgulhe de você ter um craque desses como ídolo, sem falar do Dudu pelo Palmeiras. O artilheiro do Palmeiras é o Dudu. Sim, você que é São Paulino sabe que o Corinthians é a vítima preferida do Luiz Fabiano. E esse jogo aqui era jogo grande. Última rodada da fase de grupos da Libertadores. Se o São Paulo perde, poderia ficar de fora da Libertadores. São Paulo contra Corinthians, no Morumbi, lotado. E quem abre o placar? Quem faz o gol de 1-0? Denilson recolheu, dominou, soltou na esquerda para Reinaldo, na ponta para Michel, de volta para Reinaldo, vai na linha de fundo, cruzou para trás, dividiu, a bola sobrou na boca do gol, entrou o Hudson, pegou na zaga, voltou Luiz Fabiano, bateu, é gol! Time do São Paulo. Mas então você acha que o fato dele não ter ganhado o título não influenciou em nada no legado dele? Eu diria que sim. Eu diria que
Por mais que a gente argumentou aqui que o Luiz Fabiano não ganhou o título, apesar de estar jogando, e não porque ele estava jogando, se ele tivesse ganhado o título, ele seria maior. Quando você fosse fazer essa seleção de São Paulo de todos os tempos, ele estaria muito mais na briga, que eu tenho certeza que você vai botar o Careca, por exemplo, na frente dele. Ele estaria muito mais firme nessa briga. Se ele tivesse ganhado Libertadores pelo São Paulo, tivesse ganhado Copa do Brasil pelo São Paulo, brasileiro. Então, sim, não dá pra negar que o fato de não ter ganhado o título dá uma pequena manchada no legado do Luiz Fabiano. Mas um jogador que fez tantos gols, que foi artilheiro de São Paulo em 2 décadas seguidas, que é o cara que a maioria de nós viu fazer mais gols, fez gols em clássicos, fez gols importantes, não tem como. O Luiz Fabiano, veredito, não é o jogador dos gols inúteis, não é. Os gols do Luiz Fabiano foram muito importantes para a história do São Paulo. Valeu, torcedor São Paulino. Deixa aí seu comentário, se concorda, se discorda. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, dá o dislike também, que é pra gente saber o feedback do vídeo. Valeu? Até o próximo vídeo.